Estamos aqui com a 56ª aula do curso de Filosofia. Esta é uma aula gravada. Por razões excepcionais, eu não posso estar hoje, sábado, dia 1º de julho, ao vivo, às 8 da noite. E, portanto, esta aula está sendo gravada previamente e será divulgada no horário usual. Hoje vamos pensar a educação medieval e, a partir dela, vamos refletir sobre a educação no nosso tempo, no nosso país. Então, vamos partir de um panorama histórico para chegar à compreensão de algumas questões do nosso tempo e até a proposição de algumas ideias, né, que talvez sejam novas justamente porque são muito antigas. Muito bem. A Idade Média, o que é isso? A Idade Média é um conceito que surge já no século XV e surge para designar um período intermediário entre as luzes da Antiguidade e as luzes do Renascimento. Então seria um período sem luzes, um período de trevas. Naturalmente, quando nós pensamos um período de trevas da razão, nós estamos com uma perspectiva ideologicamente comprometida. O próprio termo, ou a própria expressão Idade Média já é ideologicamente comprometida, porque ela significa que neste período intermediário, entre a queda do Império Romano, entre o século V e o século XV, o Renascimento, entre esses dois períodos, nada teria havido de importante. Esse período seria somente uma ponte entre duas épocas iluminadas. É esse o conceito essa descrição ideológica que está por trás da expressão Idade Média. Agora, de fato, nós hoje sabemos, a partir, na verdade, do século XIX, e muito especialmente a partir do século XX, nós sabemos que a Idade Média foi um período de muito desenvolvimento intelectual, foi um período muito rico, foi um período, de fato, em que surgiram as universidades, foi o período em que surgiram as bases da ciência moderna, justamente com Alberto Magno, com Roger Bacon, no século XIII. Então, foi um período que não é possível desprezar essa época, e muito especialmente, já abaixo da Idade Média, a Idade Média tardia, não é possível desprezar essa época como se fosse um tempo de superstição, um tempo de obscurantismo. Porque havia razão, havia racionalidade, havia reflexão e havia estudo nessa época. Então, todo o conhecimento que nós temos, de fato, de Aristóteles, por exemplo, foi desenvolvido a partir desse momento. Aristóteles foi muito estudado no século XIII. De fato, quando surge propriamente a escolástica, o estudo de Aristóteles e a crítica ao estudo de Aristóteles propiciaram o surgimento, de fato, de uma nova maneira de compreender a realidade, uma nova maneira de estudar. Todavia, já bem antes, no século VII, nós temos reflexões sobre o modo mais adequado de educar um jovem. Por exemplo, Beda, o Venerável, era um filósofo que tinha preocupações pedagógicas bastante evidentes, né? E ele escreve sobre o modo como
os jovens deveriam receber a cultura do seu tempo. E o que é, de fato, educar? Educar é trazer o jovem para o mundo da civilização. Educar é civilizar. Todo projeto educacional é um projeto civilizatório também. Isto é, não existe nenhum projeto educacional quando não é um projeto civilizacional. A educação é a aproximação de uma civilização ao mundo do indivíduo. Por meio do processo educacional, nós elevamos o indivíduo singular ao mundo da cultura do seu tempo e do seu lugar. Então, a cultura se realiza plenamente na singularidade de cada educando. Se não acontece isso, não há educação. Beda sabia disso. E é por isso que ele descreve os graus, os caminhos da educação a partir da ideia do trivium e do quadrivium, que correspondem a 2 tipos de formação cultural essencial. O que é o trivium? O trivium é descrito por Beda como um conjunto de 3 disciplinas ou de 3 capacidades que são estimuladas, que são formadas no jovem. E o quadrivium são outras 4. Daí o nome trivium e quadrivium. E o trivium vem primeiro. O trivium precisa vir primeiro. O trivium significa o estudo, de fato, da linguagem, né? Da capacidade de ler, de escrever, de se comunicar bem. E, portanto, o trivium está na base da educação. Porque sem a capacidade de ler, interpretar, escrever, falar, discutir, defender posições, sem isso não há civilização. A civilização se fundamenta na linguagem, a cultura é linguística. E quais são esses 3 aspectos do trivium? São, em primeiro lugar, a capacidade de escrever e falar corretamente. O primeiro passo do trivium, portanto, é a gramática. E a gramática, muito especialmente da sua língua materna, mas também a gramática do latim. Isso faz sentido em nossos tempos? Vamos conversar sobre isso depois. Se faz sentido trazer o latim à escola. O segundo passo do trivium, posterior ao aprendizado da gramática, é a capacidade de demonstrar, por meio de argumentos bem organizados, por meio de argumentos lógicos, aquilo que se quer dizer. E de identificar se um argumento que está ali presente num discurso, num texto, é um bom argumento ou um mau argumento. Então, o segundo passo do trivium é a lógica, o aprendizado da lógica, da dialética, né? Da capacidade de usar e de reconhecer as regras da boa argumentação. E o terceiro passo do trivium é a utilização da gramática e da dialética
para de fato ser capaz de participar do grande debate na polis, do grande debate político, do grande debate filosófico, na polis ideal, e por meio da ordenação mais adequada das palavras, das sentenças, dos argumentos, das figuras de linguagem, ser capaz de convencer. Então, o terceiro aspecto do trivium, o terceiro grau do trivium, o último grau, é a retórica. Isto é, o trivium nada mais é do que o estudo, em primeiro lugar, da gramática, em segundo lugar, da lógica, em terceiro lugar, da retórica. E com os exercícios correspondentes, né, a cada nível. Quando a criança, o adolescente está estudando gramática, precisa fazer exercícios de gramática. Precisa aprender a ler bem um texto. Precisa aprender a interpretar um texto. Precisa aprender a escrever bem, de acordo com as normas gramaticais. Precisa aprender a falar corretamente, de acordo com as mesmas normas. Então, os exercícios aqui são voltados para a capacidade de escrever de acordo com a norma gramatical, de ler um texto, entendê-lo de acordo com essa norma. Já no momento do estudo da lógica e da dialética, o objetivo é levar o adolescente a compreender a estrutura dos argumentos, a estrutura dos discursos. E, portanto, aqui ele precisa escrever discursos, precisa escrever textos, precisa escrever ensaios, né? E precisa ler ensaios também. Então, os exercícios aqui são mais complexos. No primeiro caso, o estudo da gramática, os textos precisam ser curtos, né? Não precisam ser longos. E não devem ser longos, porque a criança ou o adolescente ainda não tem o domínio das ferramentas lógicas, né? Ela precisa demonstrar que tem o domínio das ferramentas gramaticais, que é muito mais básico. No segundo momento, precisa escrever ensaios, precisa escrever textos, porque é por meio da escrita que se aprimora a capacidade de argumentar. Além disso, é necessário que a criança ou adolescente aqui se engaje já em discussões pautadas pela lógica. Então, nesse momento, nós temos esse desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças e dos adolescentes. E no terceiro ponto, no terceiro passo, que é já o passo da retórica, nós temos exercícios muito mais complexos, exercícios nos quais os jovens devem reconhecer não só os aspectos gramaticais e lógicos dos discursos falados ou dos textos escritos, como devem saber aplicá-los bem. Não só escrever corretamente do ponto de vista gramatical, não só saber usar a lógica corretamente, a argumentação, os tipos de argumento, mas deve também ser capaz de escrever textos convincentes, devem ser capazes de escrever discursos que mobilizem os ouvintes, né? Devem ser capazes, inclusive, de participar de jogos erísticos, jogos de discussão nos quais o objetivo é sustentar e defender uma tese. Então, aqui entram os jogos de disputa, de ideias. E esses jogos eram
fato, a base da escolástica. O que é o método escolástico? O método escolástico deriva justamente desses 3 graus da aprendizagem medieval. Na escolástica, nós temos uma pergunta. Por exemplo, será que Deus existe? E nós temos as diferentes respostas colocadas do modo mais completo possível, com os argumentos mais fortes que se pode encontrar. A primeira resposta, por exemplo, sim, parece que Deus existe por isso, por isso, por isso, e por isso, e por isso, e por isso. E, do outro lado, não, parece que Deus não existe por isso, por isso, por isso, e por isso, por isso. E, ao fim, depois da análise das 2 posições, nós encontramos uma terceira posição, uma síntese. Nós temos uma tese, uma antítese, e buscamos uma síntese. E podemos ou solucionar a questão aderindo a uma das 2 posições iniciais, mostrando que a outra está errada, ou podemos encontrar uma terceira, que vai ter algo das 2, ou uma terceira que vai por outro caminho, mas sempre o caminho racional. E isso é essencialmente o método escolástico. É um método de investigação racional. Ok? E há também, após o estudo do trivium, há o estudo do quadrivium. E o que é o quadrivium? São as ciências da época. É o estudo da própria realidade. E o quadrivium clássico medieval dividia-se, em primeiro lugar, em aritmética. Era necessário conhecer os números e saber fazer operações com esses números. Então, na matemática, essencialmente. Além da aritmética, a geometria, que é fundamental também. Nós precisamos saber geometria. Nós precisamos saber calcular as áreas. Nós precisamos saber, enfim, saber como calcular as formas geométricas, né? E nós precisamos ter essas noções. Há também uma terceira ciência, que é a astronomia, que era ensinada na Idade Média. No caso, era ensinada a astronomia de Ptolomeu. Hoje em dia, evidentemente, não seria a astronomia de Ptolomeu, né? E, finalmente, a música. A música entrava como a síntese e coroação do quadrivium. E a música é matemática. A música é profundamente matemática. De fato, a música... Todos os elementos da música são matematizáveis. Tá? E não é à toa que é possível fazer música no computador. Justamente porque tudo na música é matematizável, é calculável, tudo na música pode ser produzido a partir das proporções e das medidas. Roger Bacon, um filósofo do século XIII, que nasceu ali entre 1214 e 1220, há controvérsias quanto ao seu nascimento, e morreu ali na última década do século XIII, nos anos 1290 e tanto. Ele acrescentou mais uma ciência ao quadrivium, né? E ele sugeria que se ensinasse também a óptica. Então, se ensinasse uma ciência que era baseada na aritmética e na geometria, e que era extremamente importante naquele momento já para a astronomia. E, de fato, Roger Bacon fez os primeiros
deu os primeiros passos na criação de lentes adequadas para aquilo que, com Galileu, viria a se tornar o perspicílio ou o telescópio, né? Os primeiros passos foram dados ali com Roger Bacon, no século XIII, lá em meados dos anos 1260, ok? Muito bem. Agora, há uma escritora inglesa muito interessante chamada Dorothy Sayers, e ela escreveu, na verdade, ela deu uma conferência justamente sobre Trivium, muito especialmente sobre o Trivium, e as relações do Trivium com a educação do século XX, podemos dizer do século XXI também. E esse livro foi traduzido recentemente, com uma introdução minha, né? E nesse livro, Dorothy Sayers propõe que existe, ela diagnostica, né, um problema educacional no nosso tempo e propõe uma solução para a educação por meio do retorno ao trivium medieval. Agora, em primeiro lugar, o que ela diz que é o trivium, do ponto de vista do rigor histórico, não está muito correto, mas esse não é o problema. Está mais ou menos correto, está suficientemente correto. Tá? O que ela diz que é o trivium está certo. Né? Ela aponta justamente que o trivium significa ou corresponde ao estudo da gramática, da lógica e da retórica. Isso está certo. Mas a associação que ela faz com o trivium e com a razão pela qual nós deveríamos usar o trivium é completamente anacrônica. Ela usa um argumento que é contemporâneo, que é do século XIX e do século XX, para sustentar a ideia do trivium. Então não seria um argumento utilizado pelos medievais. E que argumento é esse? Ela diz que o trivium medieval corresponde muito bem às etapas do desenvolvimento da inteligência. Então ela dá um argumento, de certo modo, psicológico, psicologizante a favor do trivium. E ela separa essas etapas do desenvolvimento da inteligência em 3 momentos. Ela diz que no início da adolescência, lá pré-adolescência, o final da infância e o início da adolescência, dos 9 aos 12 anos, as crianças e os pré-adolescentes estão na fase do papagaio. Isto é, estão querendo aprender e repetir as coisas. E justamente na fase do papagaio encontra-se o melhor momento para ensinar gramática, para ensinar a ler bem e escrever bem, né, para ensinar as regras da boa escrita. Esse seria o momento mais adequado, porque é o momento que as crianças gostam de fazer exercícios repetitivos, gostam enfim, de copiar coisas, né? E seria o momento que ela chama a fase ou a idade do papagaio. Já no segundo momento, que seria a fase do atrevido, a criança, o adolescente já, 12, 14 anos, já quer discutir, já quer discordar, é a fase do contra, é aquela fase complicada da adolescência, em que nós, pais, estamos sempre errados, e eles querem, nossos filhos querem discutir conosco, e debater tudo, e perguntar por quê, né? Há uma fase do porquê lá para os 4 anos de idade, mas há também a fase do porquê que eu tenho que fazer isso, por que eu não posso fazer isso, ali na adolescência também. E essa seria a fase mais adequada para o ensino da lógica e da dialética. Então, os adolescentes teriam uma facilidade
e teriam um gosto muito especial no aprendizado da lógica e da dialética, porque elas permitem discutir melhor, permitem colocar as ideias, né, e sustentar as ideias com argumentos mais lógicos, formalmente corretos. Então, essa seria a aprendizagem mais adequada para esse momento da fase do atrevido. E, finalmente, a partir dos 14 anos, haveria a fase que a Dorothy Sayers chama de a fase do poeta. E a fase do poeta seria justamente aquele momento em que a criança ou o adolescente já tem um interesse não somente em discutir, mas em criar coisas, em criar argumentos, em criar textos, né? E, de certo modo, em participar das decisões, né, do seu grupo, da sua escola, da sua família e da própria sociedade. Então, essa seria a fase do poeta, a fase em que o jovem quer criar. Poiesis é criação. E no Brasil, do nosso tempo, como é que nós podemos entender toda essa proposta, né, de Dorothy Sayers de aproximar a educação medieval da educação do nosso tempo? Em primeiro lugar, como já dissemos, educar é trazer o indivíduo para o plano da humanidade, para o plano da cultura universal, com o propósito de construir uma civilização, de criar uma civilização. Então, só é possível haver um projeto educacional quando antes temos um projeto civilizacional. Não existe educação sem uma ideia de civilização. Isso é algo que, embora óbvio, parece não ter encontrado eco entre os educadores brasileiros, né? Muito se fala no Brasil em método, muito se fala no Brasil em processos, em procedimentos, muito se fala no Brasil na organização da educação, mas pouco se fala na meta da educação. Ora, se nós pensamos num modelo educacional que não tem meta determinada, esse modelo vai ser um modelo produtor de insanidade. Um processo que não tem meta, um processo que não tem um objetivo, é um processo sem sentido. E no nosso tempo, no Brasil, a escola é uma instituição atualmente sem sentido. Na verdade, a última vez em que se propôs um sentido para a escola foi em 1971, com a reforma do currículo do segundo grau, ensino médio. Até 1971, o ensino secundário se dividia nos seguintes itinerários. Havia as escolas técnicas, havia a escola normal, que era a preparação das professoras, né, que atuariam ali nos primeiros anos do ensino fundamental. Havia havia um ensino científico, que preparava para um curso universitário no campo das ciências ou no campo
na medicina, no campo, enfim, no campo próximo das ciências naturais, né, engenharias e matemáticas, tudo isso. E havia o clássico, o secundário clássico, que preparava para uma universidade, para que o jovem cursasse uma universidade nos campos das humanidades, direito, psicologia, a história, letras, etc. Acontece que desde meados dos anos 60, os militares no poder se aproximaram dos Estados Unidos e se aproximaram muito particularmente de um órgão americano, do USAID, que visava promover, né, avanços nas sociedades, na educação das sociedades dos países aliados dos Estados Unidos, né? E o USAID estava ligado ideologicamente à escola de Chicago, à escola liberal. E, de fato, nos anos 60, apareceu na escola de Chicago uma tese educacional, a teoria do capital humano, né, que foi desenvolvida pelo economista Gary Becker, que propunha que a escola teria uma função, em primeiro lugar, econômica. A escola existiria para formar mão de obra para o crescimento econômico das nações, né? Então, de acordo com essa concepção, a escola formaria capital humano, formaria recursos humanos para as indústrias, para o comércio, enfim, para todos os setores da economia. E a escola seria tanto melhor quanto melhor preparasse esse capital humano, esses recursos humanos. Isto é, a função da escola deveria ser a de produzir bons funcionários para o país, né? E assim favorecer o crescimento econômico da nação. A escola não teria uma função cultural, não. A função cultural da escola, quando existisse, seria secundária. Seria somente em função do melhor treinamento dos funcionários. Então, as pessoas precisavam aprender a ler bem, para ler manuais, né, de máquinas, para, enfim, para poderem fazer negócios, para poderem vender produtos, para poderem se comunicar com as pessoas do mundo todo. Precisavam conhecer os avanços técnicos, os avanços científicos, para que, enfim, não estragassem as máquinas. Então, essa era a ideia. E, com isso, evidentemente, quando o governo dos militares resolveu fazer uma reforma curricular no ensino médio, a reforma seguiu exatamente essa linha, a linha da teoria do capital humano de Gary Becker, da Escola de Chicago, proposta pela USAID. E isso significou que a educação, a escolarização do ensino médio deixava de ter, essencialmente, uma multiplicidade de itinerários, isso em tese, tá? E os itinerários favorecidos seriam os técnicos. Isso não aconteceu, né? A proposta, na verdade, originalmente, era de que houvesse centenas de caminhos diferentes, o oferecimento de centenas de percursos técnicos que os jovens poderiam fazer. Não aconteceu. A rigor, as escolas técnicas permaneceram, algumas escolas técnicas muito limitadas, né? Permaneceu o ensino médio, o segundo grau normal, e permaneceu o científico. A rigor, na prática, foi isso que aconteceu, foi eliminado o clássico. E o currículo do ensino médio, ou do segundo grau científico, que era também chamado formação para o trabalho, passou a ser o ensino médio comum. Nos anos 70,
80, 90 e durante as 2 primeiras décadas dos anos 2000, né, havia uma minoria que fazia escola técnica, uma minoria que fazia escola normal, e a grande maioria dos estudantes brasileiros acabaram sendo encaminhados para o científico. Agora, há um problema aí. Na verdade, há vários problemas. O primeiro é a ideia de que a educação deve servir ao mercado e não à cultura. Como se educar fosse treinar para o mercado de trabalho. Bom, em primeiro lugar, essa é uma concepção muito limitada no tempo. Essa é uma concepção ideológica que data de meados do século XX. A ideia de que a escola deve ser um lugar de treinamento profissional e de formação profissional para o crescimento da economia é uma ideia absolutamente liberal que é encampada pela Escola de Chicago, que é encampada pelos militares e sem que os professores hoje em dia tenham consciência do modo como as coisas aconteceram, é a ideia que ainda hoje rege, né, o nosso ensino secundário. Tá? Então, essa é uma primeira ideia equivocada. Por que é equivocada? Porque ela rejeita, ela nega o aspecto civilizacional da educação. E ela reduz a educação a um processo econômico, produtor de riqueza econômica. Bom, segundo lugar, essa ideia é equivocada porque não corresponde ao próprio espírito da civilização brasileira. A escola brasileira deveria direcionar os seus esforços para o aprofundamento da identidade nacional. E a identidade nacional não é somente econômica, né? Então, há muitos aspectos da identidade nacional que não tem nada a ver com a economia, o que pouco tem a ver com a economia. Por exemplo, o brasileiro tem uma identidade musical que faz parte do seu espírito nacional. Tem uma identidade poética, linguística. A música brasileira, a poesia brasileira, a literatura brasileira são excepcionais. Há também o aspecto e a capacidade diplomática do brasileiro. Por muito tempo, as relações exteriores brasileiras, o Itamaraty, era considerado uma instituição que estava a par com os melhores do mundo, né? O Brasil sempre foi considerado, até recentemente, era considerado um país que era muito hábil no jogo político-diplomático. Então, o brasileiro tem essa capacidade da diplomacia, de ser delicado e, ao mesmo tempo, amistoso com os outros povos. Um outro aspecto da nossa civilização ligado a esse é a nossa receptividade. A receptividade ao estrangeiro, ao diferente. O brasileiro gosta do estrangeiro, gosta do diferente, gosta da convivência com povos diferentes. E, claro, eventualmente há casos de xenofobia no Brasil, que é uma coisa deplorável, mas é muito curioso como, entre os estrangeiros de países pobres, o Brasil é considerado um país acolhedor, mais acolhedor, talvez, do que qualquer outro. Nós acolhemos as diferenças. E isso fica muito evidente, por exemplo, no sincretismo religioso, que é único no Brasil. O católico aceita muito bem quem
quem vai no terreiro, que aceita muito bem quem vai no centro kardecista, que aceita muito bem o ateu, que aceita muito bem o protestante, né? Então, há um sincretismo que, às vezes, essas pessoas se reúnem no mesmo lugar e, às vezes, uma pessoa no domingo vai à missa, no sábado vai ao centro espírita, durante a semana vai num terreiro e está tudo bem. Está tudo bem. Então, nós somos um povo extremamente tolerante. E há um outro aspecto também que não é levado em conta nesse modelo escolar instituído pelos militares, que ainda é o modelo que nós seguimos, tá? Até o novo ensino médio, pelo menos ainda é, ou ainda era o modelo que é por nós seguidos, que é o fato de que a teoria do capital humano, do modo como foi implementada no Brasil, prepara os nossos jovens para um mundo profissional. Ok, vamos considerar isso. Para um mundo profissional dos anos 50, meados do século XX. E não para o universo de possibilidades que existem atualmente no mundo econômico, no mundo profissional, né? Há profissões hoje que eram inimagináveis há 10, 20 anos. E muitos jovens e muitas pessoas não tão jovens, hoje em dia, vivem e pagam as suas contas e realizam seus sonhos profissionais de um modo completamente impensável em 1971. Okay? E o problema aí é que mesmo essa proposta de formar os brasileiros para um mundo de 1950 não é bem realizada. A rigor, a nossa escola não forma para nada. A forma, sim. Forma para fazer provas, para fazer concursos. O Brasil é um país em que os concurseiros são muito bem preparados, né? Porque nós aprendemos a fazer prova, essencialmente, o tempo todo. É o que o Richard Feynman já denunciava em 1952, que no Brasil ninguém aprendia nada, só aprendia a fazer prova. Os professores não ensinavam nada, só ensinavam a fazer prova. E é o que acontece até hoje. Aliás, é o que já denunciava Lima Barreto em 1915. Um triste fim de Policarpo Quaresma, quando, logo no começo ali do livro, o doutor Segadas, que era médico, ao saber que Policarpo tinha uma biblioteca, pergunta: ué, mas tem a biblioteca por quê? Tem livros por quê? Se não é nem bacharel. Por que para o brasileiro, para um doutor Segadas da vida, os livros não existem para ser lidos, eles existem como sinal de status, sinal externo de status. Enfim, então o nosso modelo educacional curricular está todo equivocado. E nesse sentido, o novo ensino médio, em tese, no papel, é um modelo melhor do que o que os militares implantaram, que ainda era assim, tudo bem, teve algumas mudanças, NDB nos anos 90, não, mas ainda era o mesmo, tá? Ainda era o mesmo modelo. A escola brasileira ainda é a escola criada pelos militares em 71. Em novo ensino médio, tinha avanços, ou tem avanços. A ideia da criação de itinerários é muito importante. Na verdade, é uma ideia que se recupera depois de 52 anos. E é uma ideia que é muito moderna. Muitos dos sistemas mais avançados, sistemas escolares mais avançados do mundo, têm essa característica da possibilidade dos estudantes seguirem itinerários diferentes, individualizados, para fazer a sua formação secundária. Okay?
Então, isso é uma riqueza. Agora, não do jeito que está colocado na prática no Brasil, porque muitos gestores e muitos professores não entenderam nada e proporam uma disciplina, uma unidade curricular para fazer brigadeiro. Isso é um absurdo, isso é um crime pedagógico. Tá? Eles têm nas mãos ali uma riqueza extraordinária, mas não estão sabendo usar e estão fazendo besteira pra caramba. Enfim. Agora, como que nós poderíamos pensar a nossa educação, a nossa escola, a partir das ideias do Trivium e do Quadrivium, e muito particularmente do Trivium, tá? Porque a parte do Quadrivium, hoje em dia, é menos relevante do que na Idade Média, porque as ciências se desenvolveram muito, as ciências naturais. Nós não temos mais 4 ou 5 ciências. Se naquele tempo nós tínhamos a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, e depois, com Bacon, a óptica, hoje nós temos uma quantidade extraordinária de ciências naturais muito bem desenvolvidas. E, de todo modo, o Quadrivium sempre foi um estudo que não era considerado, de todo modo, básico para todos os estudantes. Tá? O Quadrivium era voltado justamente para os cientistas, para os filósofos naturais, para aqueles que tinham um interesse particular nas ciências do mundo, mas não fazia parte da educação fundamental. A educação fundamental, básica, necessária para que se pudesse acessar a alta cultura, inclusive fazer o Quadrivium, era o Trivium. Né? E o Trivium permanece relevante. De fato, é pelo Trivium que se acessa a linguagem, se compreende a linguagem, se desenvolve a linguagem. A gramática, a lógica e a retórica. Tá? E isso é algo que se perde na escola brasileira. Se nós pegarmos um currículo de qualquer escola brasileira no ensino médio, nós vamos ver uma quantidade enorme de disciplinas que equivalem, hoje em dia, equivaleriam ao Quadrivium, com muita matemática, química, física, biologia, geografia, né? Geometria e relativamente pouca língua portuguesa. Embora a língua portuguesa e a matemática sejam as disciplinas que têm maior carga horária, se nós juntarmos as disciplinas de ciências naturais e matemática e compararmos com a disciplina isoladamente de língua portuguesa, nós vamos descobrir que a língua portuguesa tem uma carga muito pequena, muito minoritária. Okay? E, de fato, a carga horária de língua portuguesa deveria ser majoritária. Os estudantes no ensino médio deveriam estudar mais do que tudo língua portuguesa. A escola deveria ensinar a língua portuguesa, a redação, a literatura, mais do que todas as outras disciplinas. E não é o que acontece. Nós temos ali, às vezes, 4 tempos de língua portuguesa durante a semana, 1 tempo ou 2 tempos de literatura, 1 tempo ou 2 tempos de redação, e numa carga horária que é cheia também com 4 tempos de matemática, 3 de química, 3 de física, 3 de biologia. Ou seja, é desproporcional. E qual é o problema disso? O problema disso é que os nossos jovens acabam saindo da escola sem saber pensar, porque nós pensamos pela linguagem. Se nós não somos capazes de dominar a linguagem, seja ao ler, seja ao escrever, seja ao ouvir, seja ao falar, então nós não somos capazes de pensar bem. Né? Nós pensamos por meio de afetos, nós pensamos por meio de emoções, mas não pensamos de acordo com as categorias da lógica que estão dadas em primeiro lugar na gramática.
Se a nossa expressão oral ou escrita é gramaticalmente errada, então nós estamos pensando de forma equivocada. As regras da gramática são, em primeiro lugar, as regras do bom pensamento, no nível mais fundamental. Ninguém usa a linguagem para pensar. A linguagem é pensamento. E o pensamento é a linguagem. Não existe pensamento sem linguagem. Okay? E é por isso que é fundamental o estudo daquilo que no passado se chamava o trivium. É por isso que seria fundamental avançar na direção da Idade Média e recuperar o estudo do trivium como a base de toda a educação. O mais importante que se pode ter na educação é justamente aprender a aprender. E nós só aprendemos a aprender quando nós dominamos aquilo que Dorothy Sayers chama de as ferramentas da aprendizagem. E as ferramentas da aprendizagem estão no trivium. O trivium deveria ser a base da nossa escola. Talvez não com esse nome, para não assustar as pessoas, né? Como assim? Você está querendo voltar à Idade Média, à Idade das Trevas, como falamos no começo da aula? Não precisamos usar essa nomenclatura. Agora, nós precisamos sim estabelecer um currículo escolar que privilegie, sobretudo, aqueles elementos que eram dados no trivium, que são a gramática, a lógica e a retórica. Gustavo, você falou que ia tratar alguma coisa do latim. Por que a Dorothy Sayers propõe que se estude latim também na escola? O latim é uma língua morta? Depende do que se diz por língua morta, porque o latim permanece vivo, de certo modo, na língua portuguesa, na francesa, na romena, na língua inglesa, na italiana, na espanhola. O latim permanece vivo nas línguas latinas. E o conhecimento do latim é importante porque nos mostra quais são as estruturas fundamentais da língua que nós usamos e, portanto, as estruturas fundamentais do nosso pensamento. Aliás, um filósofo alemão de quem eu gosto muito, Gadamer, no seu Verdade e Método, tem um texto em que trata do aprendizado das línguas, e ele diz que seria muito útil para os jovens, hoje em dia, aprenderem latim. Por quê? Porque trata-se de uma língua que, justamente por não ser corrente, não ser a nossa língua de uso comum, pode ser descontextualizada. E por meio do aprendizado do latim, nós podemos aprender a estrutura formal da língua, né? Sem a necessidade que nós temos e que nós vemos de contextualizar o aprendizado quando aprendemos uma outra língua viva. Nós vamos ao curso de inglês, de alemão, de francês, e sempre tem ali os livros contextualizando as palavras, contextualizando as comunicações, né, os diálogos. Então é sempre o João que está fazendo tal coisa. Não, oi, João, o que você está fazendo? Estou fazendo tal coisa. No latim, nós podemos aprender uma contextualização pura, formal, diretamente nas estruturas da língua, né? E essa é a tese, pelo menos, de Gadamer. E eu concordo com Gadamer. O latim tem uma utilidade.
ainda hoje, não só uma utilidade do ponto de vista cultural, mas também uma utilidade do ponto de vista da própria aprendizagem formal das regras do pensamento. Então, quem lê em latim, quem conhece o latim, pensa melhor, porque conhece mais profundamente as estruturas lógicas, gramaticais do pensamento. Ok. Aliás, eu fui proprietário de uma escola com a Bruna, minha esposa, há alguns anos. E logo que nós compramos a escola, eu fiz uma proposta para os pais, né? Na primeira reunião, como diretor escolar e como proprietário da escola. Eu fiz a seguinte proposta para os pais: vamos trazer não somente a língua inglesa, que as crianças já tinham, né? Mas vamos trazer, desde os pequenininhos, o aprendizado do francês também e do latim. Então, as crianças vão aprender francês, inglês e latim, além, evidentemente, de uma carga enorme de língua portuguesa. E os pais surtaram. Como assim, latim? Essa inutilidade? Não, não é inútil. Eu expliquei justamente que o latim não tem nada de inútil, que o latim enriquece a inteligência. Mas eles realmente não aceitaram essa hipótese e não podemos trazer o latim para a nossa escola. E já foi, no fim das contas, uma vitória bastante grande trazer o inglês e o francês, desde os pequenininhos. Aí, por que não o alemão? Não perguntaram. Por que não o espanhol, professor? Né? Ô, Gustavo, por que não o espanhol? E eu expliquei algo que deveria ser óbvio, que o espanhol, por ser uma língua com uma estrutura e com um vocabulário muitíssimo próximos da língua portuguesa, não precisa, de fato, de uma aprendizagem formal, a não ser que você queira trabalhar especificamente com a língua espanhola, né? Mas não é necessário. O brasileiro consegue entender o espanhol muito bem, seja ouvindo, seja lendo, e consegue se comunicar em portunhol, o famoso portunhol. É curioso, porque os espanhóis muitas vezes não percebem o que o brasileiro diz, mas o brasileiro entende tudo que o espanhol diz. Isso porque na língua portuguesa nós temos mais fonemas do que na língua espanhola. Na língua portuguesa temos todos os fonemas da língua espanhola e mais alguns. Então nós conseguimos entender o que eles dizem, porque nós já temos esses fonemas e eles têm dificuldade conosco porque eles têm menos fonemas que nós. Então eles não entendem algumas palavras, eles não sabem que letras que nós estamos usando várias vezes. Mas essa é outra questão. Enfim, o brasileiro não precisa aprender espanhol formalmente para se comunicar em espanhol, seja recebendo, seja falando. Mas o francês, sim. Então, o francês é uma língua mais difícil. Embora não seja particularmente difícil, é uma língua mais difícil para os brasileiros. Porque a sonoridade é diferente, as palavras são diferentes, a construção das frases é diferente, né? É bastante diferente. E o inglês, obviamente, é a língua franca dos nossos dias. E hoje, as línguas que eu recomendo, de fato, que os jovens aprendam, são essas. Em primeiro lugar, evidentemente, o inglês. Em segundo lugar, o francês. Ou, ali atrás, o alemão, o mandarim, que vai se tornar cada vez mais importante. Isso como línguas ativas, línguas vivas. E, finalmente, a língua latina. Eu recomendo que todos os jovens estudem. E nós temos, hoje em dia, no Brasil, bons professores de latim, né? Nós temos bons professores, inclusive eu conheço alguns no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, e enfim. E aqui
eu recomendo, bom, quem tiver interesse, entre em contato comigo, que eu posso indicar bons professores de língua latina, que inclusive atendem e dão aula online, tudo isso hoje em dia é muito fácil. Ok? Finalmente, para encerrar a nossa aula de hoje, a cultura, a cultura universal não avança nem regride. É diferente da ciência. A ciência avança e pode retroceder. A cultura não. A arte não. A literatura, a poesia, a música, as artes plásticas, elas se transformam com o tempo. Muitas vezes ganham novas técnicas, novos instrumentos, mas não se pode dizer que uma escultura de Fídias, entre os gregos, seja superior ou inferior a uma escultura de Rodin. Não se pode dizer que uma peça de Sófocles seja superior ou inferior a uma peça de Shakespeare. Não se pode dizer que, por exemplo, um poema lírico de Catulo seja melhor ou pior que um poema lírico de João Cabral de Melo Neto. Eles são diferentes. Eles estão em contextos culturais diferentes. Mas não há, de fato, um progresso na cultura. Agora, nós só podemos perceber isso quando adentramos o domínio da cultura universal. E a educação existe para isso. É, ao mesmo tempo, um caminho da civilização e, ao mesmo tempo, um caminho individual de absorção e de participação no que há de mais universal no ser humano. É por isso que a educação é tão importante. A educação, que eu não digo somente a escola. A escola é uma das instituições nas quais a educação pode ou não acontecer. E no caso do Brasil, muitas vezes a escola é um obstáculo à educação. Você vai à escola não para se educar, mas para se deseducar. Agora, o desafio qual é? É transformar a nossa escola, a escola brasileira, numa instituição educadora. E nós podemos fazer isso recuperando princípios e ideias do passado, inclusive da Idade Média. Inclusive, recuperando a importância que o Trivium tinha na formação dos intelectuais medievais. Ok? Então é essa reflexão que eu quero deixar aqui hoje, neste sábado, 1º de julho de 2023. Eu agradeço a sua companhia e espero encontrá-los semana que vem. Um grande abraço, ficamos por aqui.